o nosso chefe, o aniversariante, né? Aniversariante. Já ia, Marcelinho ia apertar o botão ao play na caixinha. Nossa, quanta gente linda chegando! Olha só! Olá! Sejam bem-vindas. Pode tocar o barco? Olha que moça linda. Olha o zoião. É. Pode. Pode. Já pode. Bom dia a todos. Nossa, estou escutando até o retorno da voz. Bom dia a todos, bom dia aos nossos irmãos da internet. É com grande satisfação que estamos reunidos nessa manhã maravilhosa. Você vê como Deus é tão bom que nos presenteou com uma manhã maravilhosa dessa, com o sol iluminando, espantando as trevas, as névoas, os nossos pensamentos, trazendo boas energias, né? Você vê como tudo conspira. Gente, não tem como explicar, essa emoção é muito forte, né? Então, sejam todos bem-vindos a esta casa que nos recebe com muito amor e carinho. Do momento que entramos pelos portões da casa, já somos recebidos, envolvidos nesse abraço fraterno e tudo que nós precisamos, nós estamos recebendo. Tá? Os companheiros da espiritualidade, no seu trabalho incansável de levar, né? Estão trazendo até nós esses momentos e temos que aproveitar. Então, vamos, antes de começar, passar os nossos recadinhos e depois iniciarmos o tema do dia. Aí mexe com a gente, né? Aí mexe com a emoção, né? Aí mexe com a emoção, né? Aí não tem coração que resista, né? Ai, como eu sorri, ai, que sorriso gostoso. É. Bom, nós temos trabalhos, né? Reuniões públicas às terças-feiras e domingos, tá? Das terças-feiras às 20 horas, domingo a partir das 10 horas. Nós também temos evangelização infantil, que acontece às 10 horas no domingo. Então, enquanto os papais e as mamães assistem à palestra, os seus filhos ficam com as nossas colaboradoras, tendo atividades lúdicas, conversando, aprendendo um pouquinho sobre o Evangelho, um pouquinho sobre Jesus, né? E nós podemos ficar tranquilos nas palestras, né? Nós temos também os trabalhos assistenciais. Nós temos a distribuição de 185 cestas básicas que são realizados a cada segundo sábado do mês. E essas doações são feitas graças à boa vontade dos companheiros colaboradores. E nós pedimos que continuem fazendo essa colaboração. Foi sábado passado, Caetano? Fizeram. Sábado passado foi. Hã? Dia 13 foi feito a ceia de Natal. Moradorzinho de. Foi ontem? Ontem. Então, ontem tivemos a ceia de Natal dos nossos companheiros que moram nas ruas, né? E foi um trabalho fantástico. Agradecer esses colaboradores, agradecer a todos que participaram, sabe? Foi com doações de todos que nós conseguimos realizar essa obra. Fantástico. Levamos um pouco de carinho àqueles que nada têm, aqueles que achavam que, sabe, esquecidos, abandonados. Muitas vezes passamos e olhamos para o lado, né? Não olhamos para o lado dessas pessoas. Achamos que o problema não é nosso, mas acaba se tornando. E nós fazemos parte do todo, né? Então, agradecer esses colaboradores aí por esse trabalho. Tá? Nós temos também a oficina de pães, sabe? Onde todos aprendem assim o seu ofício aí. Temos nossos colaboradores ali, tá? Orientando essa oficina de pães. Temos o Cine com trabalho também no grupo de informática, né? Trazendo uma oportunidade de ensino e oportunidade de inserção no trabalho, para as pessoas conseguirem uma renda com esses ensinamentos. Isso é muito bom. Isso faz parte do quê? Da caridade, faz parte do amor que nós temos pelos nossos semelhantes. Isso é muito bom. Então, parabéns a todos que trabalham conosco aí. Nesse ano, e esperamos renovar esse trabalho no ano que vem, né? Se Deus quiser, mais fortes e com mais colaboradores, né? Tá? Nós temos também o nosso... Mãe colocou o aviso aqui, ó. Nosso curso introdutório, tá? De doutrina espírita do primeiro ano, tá?
Estamos com as inscrições abertas, com início do primeiro ano, com início em fevereiro de 2026, presencial, tá? Aula presencial, primeiro ano presencial. É às terças-feiras, às 20 horas. Quinta-feira? Mudou? Então, tá na nossa diretora de ensino, quinta-feira, tá bom? Quinta-feira às 20 horas. Primeiro ano, quinta-feira às 20 horas. As inscrições são feitas através do plantão de orientações ou pelo nosso, também pelo nosso e-mail. ensino.casadocaminhosantana@gmail.com. ensino.casadocaminhosantana@gmail.com. Manda lá o seu pedido, tá? Que será feita a inscrição. Beleza? Bom? E é isso, meus irmãos. Tá? Continuamos sempre aí pedindo, eternos pedidos que somos, que continuem nos apoiando nesse trabalho para que 2026 possamos fazer cada vez mais. Porque é isso que nós temos que fazer. Auxiliar aqueles que não têm, como Jesus nos ensinou. Dai a quem não tem. Ah, mas não tenho nada. Então dai o pouco que você tem para aqueles que nada têm. Porque sempre tem alguém que tem menos que você. Então, a gente pode fazer alguma coisa. Tá certo? Né? É isso mesmo, você tá certa. É isso aí, tá certa. Você tá certa, é isso aí. Então vamos, meus irmãos, minhas irmãs, vamos fechar os nossos olhos do plano físico. Vamos unir os nossos pensamentos, elevando-os a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, e aos bons companheiros da espiritualidade. E vamos agradecer por essa oportunidade, por esse encontro, por essa manhã de estudo, por essa manhã de aprendizado. Que possamos, Senhor, aproveitar ao máximo o que estaremos conversando esta manhã. E possamos, Senhor, colocar em prática tudo que estaremos ouvindo. Obrigado, meu Pai, que assim seja, graças a Deus. E vamos envolver com muito carinho nosso mestre Caetano, né? E falar para nós, o tema é lista de presentes. Olha, nossa senhora, hein? É um texto tirado do Redação Momento Espírita. Que ele seja feliz na sua exposição. Mestre, por favor. Já recebemos tantos presentes, né? Presente maior que a vida, né? Que nós recebemos. Depois, uma nova existência, oportunidades, quantas forem necessárias, é assim que está lá no texto, quantas forem necessárias. São todos presentes, nós recebemos e às vezes nem percebemos, né? Bom dia a todos aqueles que estão aqui, casa cheia, que alegria vê-los aqui. Último dia, última palestra do ano, né? Que bacana. Obrigado pela presença de vocês, pelo carinho, por trazer a energia de vocês para a gente fazer essa troca saudável. Em mais um domingão de sol, que bacana, né? O sol aí iluminando o dia, que maravilha, né? Vocês agradeceram o sol a hora que ele bateu na carinha de vocês hoje, assim? Vocês não falam, que chato, tem que botar óculos escuro. Não. Bom dia, sol, né? Bom dia, meus queridos irmãos do sol. Lembra que eu falei para vocês um dia aqui que nós temos que lembrar dos irmãos do sol? E aí veio um palestrante aqui, foi o Marcinho, né, que lembrou, né? Que os nossos irmãos que coordenam o sistema solar se reúnem aonde? Quando eles têm que se reunir, tomar decisões importantes sobre alguma das esferas do sistema. No sol. Vocês sabiam disso? Que tem irmãos nossos que conseguem viver no sol? Pois é, vivem no sol. E aqueles que se reúnem eventualmente no sol. Isso é uma maravilha. Por isso que não é nenhuma loucura vocês abrirem a janela. Bom dia, meus queridos irmãos espirituais do sol. Excelente. E se encher dessa energia, né? Porque é ela que nos sustenta, hein, gente? Você sabe que é essa energia que está sustentando toda a vida no planeta. Qual planeta? Só o nosso? Não. Em todos. Não sejamos presunçosos, né? Até lá no último, lá, já beirando lá no cinturão de Kuiper, né? Que é o mais distante do nosso sistema. Chega até lá. Muito bem. Bom dia aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Que o Pai de amor e Jesus, que é a luz desse mundo, seja nos lares de vocês. Adentre os lares de vocês e o coração de todos que realmente reverenciam
o Mestre Jesus, principalmente nessa data, né? Que nós estamos sendo lembrados da sua vinda até nós, o que ocorreu há mais de 2000 anos, né, já. Mas ele está presente. Ainda tem gente que duvida se Jesus realmente foi uma realidade, né? Não, ele foi uma realidade. Por que é uma realidade? Porque ele está aqui no meio de nós. Continua vivo através da sua mensagem. O que permaneceu de Jesus? A mensagem. Por isso que essa mensagem, nós temos que ser não só portadores, mas multiplicadores dessa mensagem, né? Mas multiplicadores vivos, não falantes, só como eu aqui, entendeu? Não só falantes dessa mensagem, propagadores, mas praticantes dessa mensagem, né? Altares vivos, né, Vladimir? Temos a alegria de ter o Vladimir conosco hoje aqui. Grande Vladimir. Aliás, o Vladimir avisou que já acabou as rifas, hein? Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. A linda cesta de Natal que nós preparamos, né, Sandrinha? Para quem levar dia 27, né? Vai correr pela Loteria Federal. E vocês que compraram aí, fiquem lá atentos, hein? Porque vai sair o resultado, né, Vladimir? E você já dispara aí o Felizardo. Isso, que bacana, gente. Isso também, muito obrigado pela colaboração de todos. Vocês sabem que todos esses eventos nós aproveitamos para angariar recursos para manter a nossa casinha, não é isso? Manter todas as nossas atividades sociais, manter toda a estrutura, tá bom? Muito obrigado. Que Deus abençoe e multiplique na vida de vocês. Perfeito? Muito bom. O que mais que eu tenho que lembrar aqui? Ah, nós estamos com uma alegria imensa, né? Ainda bem, Vladimir, que você está aqui. O Vladimir, além de fazer todo esse trabalho a partir da casa dele, claro, ele é vice-presidente da casa, tá? Batalha comigo aqui na solução de todos os problemas, né, Vladimir? Está sempre presente. Agora mesmo ele anunciou, olha, dia 27 está marcada a dedetização da casa. Vamos desratizar, vamos tirar os insetos, vamos tirar os cupins, né? Vamos convidá-los. Exato. É esse menino aqui, tá? É esse menino aqui. Nós vamos convidar aí os nossos princípios inteligentes aí, que eles já ficaram na casa há muito tempo, agora vão ter que sair, né, Vladimir? Por isso que nós pedimos... Por isso que nós pedimos esse intervalinho para vocês aí, no dia 23 até o dia 3, para a gente fazer essa detetização, porque esse remédio do cupim, ele é muito forte. Aí, vamos receber energia em outros planos, né? E ainda vai ficar uns irmãos aí responsáveis, um deles sou eu, para vir abrir essa casa todo dia para ventilar, porque senão você sabe, ninguém entra, né? Ficar 4 dias fechado aqui essa casa, ninguém entra. Mas terá irmãos nossos que já se comprometeram a vir aqui todo dia abrir a casa, tá bom? Não se preocupem, tá bom? Muito bem. Por isso que a gente vamos também fazer algumas obrinhas de manutenção necessárias, né? Casinha tem que manter, né? E essa é a nossa responsabilidade, né? E é por isso que vocês também estão colaborando ativamente nesse processo. Então, menino, eu já ia esquecer. E nós já estamos nessa luta há 27 aninhos. Em 20 de dezembro de 1998, 19 de dezembro de 1998. Século passado, portanto, tá bom? Era o milênio que passou, tá? A gente não percebe isso também. Nós estamos fechando 27 anos de atividades. 27 anos de portas abertas, sempre recebendo com amor todos os nossos irmãos. Que bacana, né? Daqui a pouco estamos batendo uns 30, né? Já estamos ficando adultos, hein? Nós vamos... Vamos, essa garotada aí vai tocar pra gente aí a casa, não tem problema. Parabéns à comunidade Casa do Caminho, a vocês que estão assistindo. Parabéns, vocês contribuíram para isso e todos vocês que frequentam esta casa contribuem com a colaboração amorosa de vocês, não só a colaboração efetiva, né, material, mas a colaboração energética, que a importância dessa casa é o conteúdo, né, gente? É o seu povo que sustenta, né, Vladimir? Esse que é a importância dessa casa, o carinho. Você viram aí nas fotos? Por isso que eu fiz questão de mostrar as fotos para vocês. E nós estamos mostrando, a Ilana está aqui. Cadê a Ilana? Está aqui. Ela e o Marcelinho estão trabalhando e disponibilizando isso no
no Instagram, no nosso Facebook, para que as pessoas vejam um pouquinho do nosso trabalho, né? O trabalho de todos nós, tá? Vocês viram que vocês estavam todos representados ali, né? Através daquele povo que estava lá, efetivamente, né? Eu também estava lá ontem eu vim com eles aí para ver se precisava de alguma coisa. E acabei sendo útil, olha só que bacana. Quando o trabalhador aparece, o trabalho também. Bacana. Parabéns a todos, as equipes de trabalho. Fechamos com chave de ouro o ano. Foi um ano de alegria. Tudo alcançado, viu, Vladimir? Você viu? Atingimos tudo o que nós programamos, né? Graças ao bom Deus, né? Graças ao bom Deus. Vocês sabem que depois da pandemia havia toda uma dúvida, né? Como é que vai ficar o movimento? Nós mesmos, né? Nós enquanto seres humanos, como é que... Não, está todo mundo retornando, todo mundo confiando novamente, vindo se refazer de energia, porque o que a gente precisa somos de nós mesmos, né? O nosso maior bem não é o outro, é o outro. A gente que se confunde um pouco, pensa que o nosso bem está lá fora, não, né? As coisas, não. O nosso maior bem está no nosso próximo, né? Nas pessoas. Primeiro na família, depois na comunidade, não é verdade? É isso que nós vamos aprendendo. E é isso que a doutrina nos ensina. Muito bem, parabéns a todos, então. Bom, nessa época, o pessoal todos das palestras da semana já vem chamando a atenção, que é uma época que propicia esse sentimento, né? Mais leve em todos nós, né? A gente realmente fica mais molinho, não fica? O nosso coração fica mais... Nós nos sensibilizamos, inclusive, por exemplo, com um abraço de uma criança, né? De uma criança, qualquer que seja. Parece que intensificam as energias. E como bem lembrou o Washington, nós estamos num momento em que realmente estamos nos aproximando um pouco mais do centro da nossa galáxia, vamos receber mais energias. É por isso que vai mudar, as coisas vão mudar. Porque nós vamos receber energias poderosas, né? Energias poderosas filtradas pelo nosso Sol, pelos nossos grandes estrutores siderais, mas que vai rejuvenescer todos aqueles que estão despertos. Todos aqueles que estão atentos vão sentir essa força energética chegando, e ela vai chegar primeiro aonde? Nos nossos corações. Por isso que nós estamos nos preparando já há um tempão. Lembra lá atrás, quando o povo antigo se preparou para a vinda de Jesus? Quando ela já era anunciada pelos profetas 700 mil anos antes, né? Por quê? Porque às vezes a gente fica confuso. Mas como eles sabiam que Jesus vinha? Porque o universo ele tem um programa. Ele não é acaso. O universo não é acaso. Tudo é programado. Tá? Tudo é planejado com antecedências que nós, seres médios de mediana evolução, nem imaginamos. Nós que às vezes não conseguimos planejar nem um ano. É o que nós vamos falar aqui agora. Conseguimos planejar nem um ano da nossa vida. Imagina os nossos irmãos, os co-criadores com o Pai, em plano maior, como nos ensinou André Luiz. Eles planejam, gente, com antecedência de milhões de anos. Bilhões de anos, tá bom? Então é por isso que eles sabiam que Jesus, alguns, os que estavam despertos, sabiam que Jesus viria naquela data, né? Especialmente aqueles três lá, né? Nós chamamos de três reis magos. Essa invenção, hein? Reis magos, mas eles não eram reis, tá? Magos talvez, porque eles tinham conhecimentos do invisível, né? Eles tinham contato com esses seres, com os seres superiores. Sim, talvez vão aceitar mais, mas eles não eram reis não, tá? Não eram reis. Era o Baltazar. Não lembro os nomes dos caras aí. Melchior e o Gaspar, né? Baltazar, Melchior e Gaspar. Todos eles exatamente, eram seres evoluídos, estavam no planeta, ancorando, inclusive, a chegada de Jesus, preparando a chegada de Jesus, preparando os corações, tá? Preparando o quê? Os corações, né? Como todos os profetas receberam essa incumbência dos maiores, de preparando os corações, né? Para que quando Jesus chegasse, já encontrasse o terreno arado, né? Já receptivo, senão, como é que ia ser? Né? Tanto é que, como bem lembrou algum dos palestrantes aqui,
quando Jesus chegou, ele encontrou um clima de paz. Mesmo que seja a Pax Romana, você entendeu? Tava calmo o cenário no Mundial naquela época das guerras, dos conflitos, tá? É isso, então vocês veem que tem um planejamento todo para que Jesus tivesse êxito na sua empreitada. Isso que é interessante, tá? Isso que é interessante. É que a vida, ela é um fenômeno que acontece, que para nós a gente não tem noção como isso acontece, mas ela acontece de uma forma ininterrupta. O que existe é vida. Nós estamos convencidos disso já, não? O que existe é vida. Vai lá no quintalzinho de vocês, se vocês tiverem um terreninho lá. Faz um buraquinho lá, que você vai ver. Vida. Você olha o que tem em cima da terra. Vida, não é isso? Olha para o ar. O que você vê? Aves voando, passarinhos cantando. Vida. Ar. Né? Ar. O que é o ar? A gente nem percebe. Ninguém vai usando sem saber. Não paga nada, né? Por enquanto. Por enquanto. A gente nem percebe que o ar é fundamental para manter a nossa máquina funcionando, né? A gente possa se expressar. Então, a gente vai percebendo a vida assim, gente, quando a gente vai despertando para a vida, porque ela está aí. Não é aderindo a religiões que a gente descobre a vida, não, a gente descobre a vida quando a gente acorda, quando a gente levanta, abre a janela e agradece o sol, por exemplo, porque a gente sabe que o sol é vida. Quando a gente entra no chuveiro, recebe aquela água refrescante no calor, né? Entra num mar, para a gente dar aquele banho, né? E recebe aquela maravilha de água. Tudo isso é vida. Então, esse é o ser que está desperto e que vai receber essas energias novas que vão chegar. Tá? São esses que estão despertos. É isso que os nossos irmãos espirituais vêm nos avisando. Então, essa história do aviso começou lá com os profetas, né, no Antigo Testamento. Parou? Não. Jesus veio, fez o seu trabalho, não é verdade? Fez o seu trabalho entre nós e voltou para os planos espirituais. Mas nos abandonou, não? Ele cumpriu a promessa, né? Ficou entre nós. Né? Disse que retornaria, não retornaria? E aí, com é isso que criou algumas confusões, né? Tem gente esperando Jesus em carne e osso de novo, não é isso? Encarnado entre nós. E se ele não vier encarnado? Ninguém pergunta isso. Né? E se ele não vier encarnado? Vem de outra forma. E eu acho que ele já está aí, porque ele falou que não ia embora, que ele estaria entre nós. E reforçou isso em 1857, com a invasão dos espíritos, não é isso? Através do Livro dos Espíritos, não só do Livro dos Espíritos, muito antes do Livro dos Espíritos, houve uma avalanche de manifestações em vários pontos do planeta. Aliás, em todos os pontos do planeta. Tinham retransmissores, antenas vivas dessa mensagem de que Jesus continuava presente entre nós. Então, não tenhamos dúvida quanto a isso. E no Natal, vamos reforçar essa presença de Jesus. Onde? Nos nossos corações. E se está em nossos corações, reflete nos nossos lares, né? Reflete em forma de quê? De paz, de harmonia, de querer que as coisas estejam menos turbulentas entre nós. É só isso que a gente pode pedir. Por quê? Porque nós somos turbulentos, né, queridos? Nós temos que admitir. Porque se a gente não admitir, Vladimir, a gente não corrige. Você já percebeu isso? Se a gente não... Lembra que os médicos dizem pro doente, se você não achar que está doente, você não vai nem ouvir o meu diagnóstico, não é assim, doutora? O cara nem ouve o diagnóstico. E muito menos vai tomar meus remédios, né? Assim, não estou doente, esse médico está maluco, não é verdade? Então, com a mensagem também de Jesus, essa mensagem que está viva aí há 2000 anos, é a mesma coisa. Nós temos que ficar cientes que nós somos necessitados dessa mensagem ainda. Que precisamos exercitar essa mensagem em nós, rodar essa mensagem em nós. Hoje, todo mundo entende informática, a gente precisa rodar esse programa em nós, né, Matheus? Se a gente não rodar esse programa no nosso software interior aqui, não vai funcionar. Vocês percebem?
Essa é a mensagem que esse menino Jesus que era uma criança problemática, tá? O pessoal pensa que Jesus era só, né? Sim, ele era um ser iluminado das altas esferas. Mas para os pais deles, como hoje as crianças aí que vocês estão recebendo nos lares de vocês, aí nos braços de vocês, são crianças problemáticas. Por quê? Porque elas são avançadas demais para o tempo em que elas estão vindo, né? Para as tarefas que elas estão vindo para executarem, elas se tornam para os pais crianças problemas. Jesus era um deles, Maria ficava assim enlouquecida com ele, né? Maria e José, porque José era mais velho, mais ainda, porque ele estava mais distante, né? E Maria era jovenzinha, tá? Maria era jovenzinha quando recebeu Jesus. E essas coisas são triviais, mas a gente tem que mencionar de vez em quando, porque a gente coloca Jesus num pedestal que não existe, gente. Jesus, ele desceu das altas esferas siderais para estar conosco. Se fez um de nós, exatamente. Né? Aí vem o Rusteng lá, na época de Kardec, ainda falar que não, que Jesus não era um de nós, porque o corpo dele era fluídico, tal, essas coisas todas. Não, gente. Meu Deus, e ele disse que não veio derrogar as leis. Se ele não veio derrogar as leis, ele não derrogou, inclusive, as leis físicas. As leis que regem esse planeta. Aqui, para você atuar num corpo físico, precisa todo aquele processo que a gente conhece. E ele falou assim, olha, eu não vim derrogar as leis. Então, esqueçam essa coisa de que Jesus era um ser especial, que ele tinha privilégios divinos. Não! Ele só era um irmão maior. Um irmão que já tinha feito toda a caminhada evolutiva e que agora estava retornando para ensinar, assim como é nas escolas. É ou não é assim? Quem é professor aí? Sabe disso? Né? Você estuda toda uma carreira, depois você volta lá para ajudar os pequenos. Olha a lógica. Não tem lógica isso aí, não. É isso que a doutrina espírita pede para a gente pensar com lógica, para a gente não se deixar envolver por outras narrativas fantasiosas e que nos enganam. E aí, quando a gente se engana, a gente não faz o trabalho que tem que fazer. Aí que eu quero voltar no trabalho que nós temos que fazer. Nós viemos aqui, por que nós estamos na existência linda, maravilhosa, vida fantástica? Que eu falei para o senhor que existe a vida. Nós viemos participar neste plano de vida, porque nós viemos de outro plano de vida. Não é assim, Cris, que a gente aprende? Nós já estamos vivendo em outro plano, né? Que nós chamamos de planos espirituais, só para facilitar a nossa vida, não é verdade? Planos espirituais, para facilitar, para diferenciar desse daqui, que é mais denso. Percebem? Então, nós viemos para cá também com um propósito, assim como Jesus veio. O propósito dele era bem maior do que o nosso, que ele era um ser que cuida de humanidades. Nós ainda, por enquanto, estamos cuidando das nossas famílias, não? Já estamos conseguindo cuidar dos nossos filhos, pelo menos? Estamos nos esforçando, né? Como é difícil, né? Imagina vocês quando chegar a época de cuidar de humanidades. Vocês receberem 8 bilhões de filhos. Hoje a gente já enlouquece com 2, né? Imagine quando a divindade falou, olha, aquele planetinha lá que você ajudou a criar, a moldar, tudo, é todo seu, tá? Toda aquela rapaziada lá que tá lá encarnada, toda sua. Quanto? Alguns bilhões só. Mas tudo encarnado? Não. Tem uns que estão na experiência física e tem um outro tanto nos planos espirituais. Homem, que bênção! A gente fala, ai, que bênção! Que ótimo, né? E esse exemplo da mensagem, ele ficou tão vivo nos nossos corações que foi seguido por vários. A gente teve aí Madre Teresa de Calcutá, nós tivemos já um Gandhi, né, gente? Nós já tivemos aqui no Brasil, pertinho de nós, um Chico Xavier, que foi um dos nossos maiores exemplos, né? De um seguidor fiel da mensagem de Jesus. Já tivemos Irmão Dulce, já tivemos o próprio Divaldo com o seu projeto belíssimo em Salvador. Tivemos o Chiquinho de Assis, Francisco de Assis, né? Então, exemplo não nos faltam. Vocês querem mais algum? O recente agora temos aí uma série de casas abertas, Perseverança, aqui em São Paulo mesmo, né? O Perseverança, as casas André Luiz, todas trabalhando e seguindo a mensagem de Jesus. Seguindo isso como roteiro, vocês percebem? Não achando que nós precisamos de uma nova religião, não. Precisamos realmente florescer esse amor que Jesus plantou nos nossos corações lá atrás.
Por que que ele plantou? Porque os nossos corações já estavam preparados, né? Lembra? Vocês viram que vocês já melhoraram um pouquinho? Não? Vocês estão melhorzinho, não estão? Eu também, eu olho para mim assim, acho que eu estou melhorzinho. Tem hora que eu duvido. Hein? Tem hora que eu estou em alguma situação, será que eu melhorei mesmo? Né? A gente... Exato. Nós temos que fazer essa pergunta para a gente de vez em quando, ou não? Tem umas situações que a gente vê e fala, nossa, será que sou eu mesmo? Ou será que eu estou sendo influenciado por alguém? Não, é você mesmo que ainda é assim. Sim, mas se a gente retornar, olhar um pouquinho para trás, no tempo, porque o tempo é uma referência, você sabe, para o espírito, né? Então, se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente viu que teve alguns avanços, né, em todos os setores, em todos os segmentos da vida. Mas ainda continuamos patinando na questão moral, né? A nossa moral, ainda vemos muita coisa que nos desagrada, né? No campo da moralidade, não é isso? Muitos dos nossos irmãos não cumprindo as suas obrigações, os seus compromissos que assumiram, né? E isso nos entristece, poxa, ainda temos muito o que fazer, não é isso, Sandrinha? Quando a gente vê essa situação das nossas famílias nas ruas, que não deveria ser assim, né, gente? A gente não deveria ter famílias nas ruas, crianças, como a gente vê lá, as criancinhas no berço, né? Criancinhas nos carrinhos. É triste, não devíamos ter nenhuma criança na rua. Todas elas deviam estar amparadas nas escolas, não é isso? Mas ainda somos assim, vocês percebem? Então, é assim que a gente vê que nós temos muito a trabalhar ainda. Onde? Em nós. Em nós. Porque nós também somos responsáveis. Não podemos excluir a nossa responsabilidade. É lógico. Não devemos ficar nos martirizando. Claro que não, nós temos que trabalhar, não é isso? Colocar a mão na massa. Ajudar no que nós já podemos. É isso que a mensagem pede, né? Que você ajude no que você já pode. Se você receber um filho em casa, cuide desse filho. É isso que o texto está falando. Que nessa época, em vez de você só comprar presentes e mais presentes, se preocupe com o seu filho, em dar carinho para ele, atenção. É isso que a criança pede. É isso que ela quer. Às vezes, mais do que presentes, a criança quer o quê? Atenção. Não é isso? Ou não? Todo mundo que tem criança aí já experienciou isso, né? Elas querem atenção, tá bom? E isso é que nós temos que dar. Então, na relação de presentes de vocês aí, que vocês já fizeram, tá tudo comprado, né, gente? Tá tudo na árvore já, né? Acrescentem aí. Eu tenho que dar uma atenção à minha criança, né? Eu tenho que dar o presente, mas tenho que ir lá brincar com ela, não é verdade? É isso aí, perfeito. E temos que dar atenção também a todos que nos rodeiam, né? Porque a gente fica doente, né? A gente, não só doenças físicas, mas também ficamos doentes, às vezes emocionalmente, né? Uma palavra que a gente falou, né? Às vezes destrói o outro, né? Ontem mesmo eu estava falando com a minha secretária em casa, ela estava lá em casa fazendo as tarefas dela e ela super ressentida porque o filho a magoou profundamente. E nós ficamos conversando com ela, né? Confortando. Não fica triste. Tá vendo como as palavras têm poder? E ela lamentando que o filho que ela cuidou com tanto carinho, hoje está grande e tal, bonitão, fala uma coisa daquela para ela. Então, é isso que nós temos que... É isso que a mensagem nos fala. Pede para que nós sejamos solidários. Não é isso? Nada mais, queridos. Muita gente complica, né? Nós temos essa mania de complicar, querer, não, eu preciso fazer isso, eu preciso ser aquilo, eu preciso me vestir de um certo jeito, eu preciso me apresentar. Não, nada disso. Então, eu não vou nem repetir, porque você já sabe. É a simplicidade. Jesus era simples, né? Vocês lembram? Para falar em exemplo, então vamos pegar Jesus, que era simples. Ele vivia o dia a dia com seus discípulos, sabia da dificuldade de todo mundo, né? Conversava com todo mundo, aliviava de todo mundo. Todos, hein? Não é só, ele não escolhia, não. Por isso que era todos, era rico, pobre. Aqueles que não cumpriam a lei, que eram excluídos da sociedade. Lembra que tinha excluído na sociedade também naquela época? Você sabe, a exclusão não é de hoje. Não é do sistema capitalista, não. O sistema feudal também excluía, né? Aquele sistema lá atrás também, que era brutal, né? Que era do tempo dos reis, também excluía. E hoje continua excluindo. Mas, e provocando esse tipo de sofrimento em nossos corações, que é a emoção, as emoções.
Não só as exclusões físicas e materiais, mas principalmente as emocionais. Então, vamos nos preocupar com isso no nosso círculo, tá bom? No nosso círculo. Esse é o conselho. Jesus vem nos aconselhando para que a gente olhe para o semelhante. Perfeito? Então, faça o seu melhor. Para encerrar o nosso bate-papo de hoje, e é mais um bate-papo mesmo, queridos, vocês vejam que é um bate-papo. Também é simplicidade de novo. Lembro de Chico. Chico era simples também, não é isso? Chico abraçava toda aquela multidão que o procurava com simplicidade. Então, vocês vejam que a mensagem pede para que nós sejamos simples. Façamos o nosso possível. Não queiramos fazer também o impossível, porque a gente vai cometer erros, vai tropeçar, vai cair, vai se machucar. Né? Aí vai falar com muitos aí, não, eu desisti disso aí porque eu estou desiludido com essas mensagens. Sabe? Então, é complicado. Por quê? Porque o ser, filho de Deus, irmão de Jesus, acha que ele veio no mundo para impressionar. Não, ninguém vem nesse mundo para impressionar. Você vem para trabalhar. E a oportunidade está aí, né? Para todos trabalharem no bem. Aí, quando fala de trabalho, o pessoal pensa logo em trabalho físico, né? Não, tem o trabalho intelectual também, tem o trabalho, esse trabalho moral, que é o exemplo. Que melhor que o exemplo na moralidade, né, gente? E tem irmãos que nos dão exemplo de moralidade também nas suas atividades. Vamos nos espelhar nesses irmãos, tá bom? Agora, não vamos condenar os outros, porque também aqueles que não cumprem não cabe a nós condenar, não é verdade? Perfeito? Por quê? Porque eles também são livres, não são? Eles não vão responder também, como nós? Então não precisamos nos arvorar em juízes de ninguém, é isso? O que dizia Jesus? Não julgueis para não seres julgados na mesma medida, na mesma moeda. Então, tenhamos calma, né? Façamos a nossa parte e tenhamos calma, tá bom? Muita gente fala assim, essa mensagem de vocês aí é muito simplista, é muito acomodação, né? Então, eu vou falar, então vai falar com Jesus, então. Fala lá com Jesus. Né? Tem que trabalhar com ele. A revolução que ele começou está aí há 2000 anos e está prosseguindo, não é isso? Nós sabemos que o planeta vai melhorar, não vai? Graças a essa mensagem, não vai? Ok. Tá. E aqueles que não concordam com a mensagem? O que vai acontecer com eles? Serão destruídos? Não. Serão convidados a ir para outra escola. Né? Serão só convidados para ir para outra escola. Certo? Muito bom. A mensagem é super simples. E nós gostamos de complicar. Nós gostamos de complicar. Muitíssimo. Então, lembre-se disso nessa época. Sejam simples. Façam o melhor que vocês puderem. E acendam essa chama. Eu não gosto de falar bondade, porque fica parecendo, né? Está tão desgastado essas palavras. Mas acendam a centelha da compaixão. Vamos pegar um termo budista, né? Vamos emprestar dos budistas aqui. Tão bonita a ideia de compaixão, né? Sinta compaixão por todos aqueles que estão ao seu lado, porque eles estão na mesma vibe que você. Estão na mesma busca e eles estão com os mesmos problemas. Estão no mesmo corpo físico, enfrentam doenças, enfrentam problemas emocionais, muitos às vezes enfrentam problemas mentais, por excesso de trabalho, né? Excesso de tarefas, né? Excesso de tudo, que uma das coisas que a gente se especializou foi em cometer excessos, não é isso? Justamente aquilo que Paulo dizia, que os excessos não eram aconselháveis. Aristóteles veio depois de Paulo, né? E falou, olha, o ideal é o caminho do meio, não é verdade? Nem tanto lá, nem tanto cá. Quer dizer, fugir dos excessos, percebe? Caminhar manter um caminho mediano. Perfeito? Não sonhem em se tornarem anjos, tá bom? Não peçam, porque isso aí é só para os anjos. E os anjos já trabalharam muito. O pessoal fala assim, mas não existe anjo? Sim, mas os anjos são aqueles irmãos que trabalharam muito.
e trabalharam em todos os sentidos, trabalho físico, todo esse trabalho que eu estou falando, mental, intelectual, seguindo o quê? As leis. Tá? Esse que é a mensagem que fica. Como é que eles chegaram lá, nessa situação? De espíritos que criam sóis, que criam sistemas, que criam planetas, cumprindo a lei, sendo solidários. Perfeito? Tá bom? Então é isso, que já imaginou se os criadores do nosso planeta, cada um quisesse fazer alguma coisa? Ah, não, esses ventos aí estão muito devagar, vou acelerar esses ventos. Ah, não, essas ondas aí estão muito baixinhas, vamos aumentar essas ondas. Já pensou se fosse essa bagunça, não tivesse uma ordem? Vocês já imaginaram como seria o nosso mundo? Busque nem a gente, né? A gente quer mudar tudo toda hora. Muito bem, mas vamos deixar esse papo para lá. Gente, foi muito bom a gente trabalhar junto mais esse ano. Eu espero que o ano que vem estejamos juntos novamente. Vamos continuar com as nossas reuniões, os nossos bate-papos aqui, e trocando energia, tá? E com nossos trabalhos na caridade, que a gente chama de caridade, que eu chamo de compaixão, tá? Na solidariedade, se vocês preferirem, tá bom? Então, o convite está feito. Sejam felizes, tá? Não achem que vocês têm que serem tristes. Não, vocês vieram para ser felizes, tá bom? Só que essa felicidade tem que ser construída por nós mesmos, nós sabemos, né? Mesmo que seja essa felicidade que a gente vê aqui mínima, tem que ser construída por nós. Porque nós temos que buscar a paz em nós, construir em nós a paz, né? Tá bom? Para que a gente possa compartilhar, tá certo? Muito bem, queridos. Então, nós vamos partir para o nosso encerramento. E eu só gostaria de deixar uma mensagem final. Vou ver aqui. Ah, lembrar isso, queridos. De nada adianta se a gente não tocar o coração das pessoas, tá? O coração das pessoas é que nós temos que estar sempre conectados. Com o quê? Com o nosso próprio coração, tá bom? Não é o intelecto, não é aquilo que você sabe, não é aquilo que você é formado, nada. É o seu coração. O que você faz com aquilo em que você se formou? Como você se conduz naquilo que você lutou para agregar em você, né? É a distribuição, tá bom? Muita paz a todos. Contamos com vocês no próximo ano, com todo o carinho de vocês. 2026 vem aí, né? 2 mais 6 são 8, olha aí, infinito. Ai, 2, 10, olha aí, uma dezena. Tem um jeito que só fazer conta aqui, tá vendo? Não é assim, não. É assim que vocês estão pensando. Né? Então tá. E eu não sei se vai dar tempo da gente, enquanto a gente dá os passes lá, o Marcelinho vai cuidar disso para mim. Nós vamos soltar aqui a Simone cantando aquela versão do Então é Natal. Vai ficar aí rodando para vocês continuarem em silêncio, em paz, para receberem o presente de Natal dos nossos irmãos espirituais, que estão lá reunidos, aguardando. Já distribuíram aí, eu vejo, bastante presentes. Esse que é a magia das nossas reuniões, né, gente? Enquanto está sentadinho aqui, nós estamos recebendo já. Né? Sem pedir nada. Tá bom? Por quê? Você vem com o coração aberto. Né? Você vem para receber. E para agradecer tudo que você recebe. Então, continue com os corações de vocês tranquilos e abertos. Vamos receber os passes. Enquanto a Simone canta para a gente aqui, Então é Natal, que é uma versão muito bonita, né? Marcelinho vai providenciar para a gente, tá bom? Enquanto a gente vai ministrar os passes lá. Que eu sei que hoje é domingão, vocês estão ansiosos para voltar para casa. Hoje tem reunião de família, já começa a reunião de família, né? Que bacana, que lindo. Então, gente, bom domingo a vocês, boa semana, bom Natal, tudo de bom para vocês. Para aqueles que não vão viajar, boa viagem. Se estiverem fora no ano novo, já boa entrada de ano para vocês, tá bom? Beijo em todos vocês. Obrigadíssimo, obrigadíssimo mesmo pela energia carinhosa de todos vocês aqui conosco todos os domingos, tá bom? Que Deus abençoe aqueles que estão em casa. Enfim, que sejamos todos fortalecidos na mensagem de Jesus, que é ela que nos fortalece. Tá bom, meus queridos? Muita paz a todos. Quase que eu não consigo. Quase que eu não consigo levantar. É sinal dos tempos, né? Bom, meus irmãos, minhas irmãs,
Obrigado, Caetano, pelas palavras, tá? Tocou o coração, com certeza tocou o coração de muitas pessoas. É, vai chegando o Natal, os nossos corações vão se amolecendo, né? Nós ficamos todos irmanados, naqueles sentimentos bons, né? E só a lembrancinha, por que não o ano inteiro esse sentimento bom? Por que somente quando chegamos na semana do Natal, né? Mas ainda bem, chegamos na semana do Natal, sinal que nem tudo está perdido. Tá? É sinal que ainda somos humanos, somos filhos de Deus, né? E ainda temos amor no coração, né? Independe da nossa religião, do nosso credo, do que somos, nós ainda amamos, né? E com esse sentimento de amor, então vamos fazer uma vibração, depois do encerramento, e aí vamos para os nossos trabalhos, tá bom? Então convido a todos a fechar os olhos do plano físico, unidos aos nossos pensamentos, e vamos abrir os nossos corações e vamos pedir para que possamos, Senhor, com esse abraço fraterno, envolver todos os nossos irmãos necessitados. Que esse abraço os envolvam com muito carinho, derramando energia, Senhor, para equilibrá-los, para que eles possam, Senhor, confiantes no Teu amor e acreditando que tudo pode ser melhorado, que eles tenham essa vontade, essa disposição, Pai, fortalecidos na vontade da mudança, Senhor. Que seja feita a Tua vontade, Pai, através de nós, levando esse sentimento a todos que estão necessitados. Que cada um receba conforme merecimento e a necessidade do que precisa, Senhor. Somos Teus filhos, somos Teus aprendizes, Senhor. Que possamos então colocar em prática todos os ensinamentos que vós nos ensinastes e nos pedistes na tua humildade, Senhor, no teu amor, para que realizemos essas atividades com muito carinho. Que abracemos os nossos parentes, os nossos entes queridos, os nossos vizinhos, abraçamos, formando uma corrente de muito amor, de muita paz, de muita luz. E que possamos, Senhor, felizes comemorar o nascimento do Senhor nos nossos corações. Obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus.